Só quero deixar esse versículo, depois a gente vai meditar na palavra, num texto em Marcos. Mas Mateus 5, 37. Jesus trazendo um ensinamento, a partir do versículo 33, sobre juramentos e votos. Na minha versão NVT, que eu vou fazer a leitura, e depois a gente vai ler na NVI, mas diz assim: quando disserem sim, seja de fato o quê? Sim. Quando disserem não, seja de fato qualquer coisa além disso, vem do maligno. Pode se assentar. Amados, eu quero apenas convidar você a pensar acerca da importância do nosso posicionamento em relação a questões espirituais, né? Em relação àquilo que nós dedicamos e apresentamos ao Senhor. Tudo aquilo que a gente vota, tudo aquilo que a gente apresenta enquanto palavra, seja a Deus ou aos homens, a gente tem que ser leal em cumprir cada um desses votos, para que cada dia mais, de alguma forma, o nome do Senhor venha a ser glorificado através das nossas vidas. E por que eu estou lendo esse texto antes da gente meditar na palavra em Marcos capítulo 16? Porque nessa manhã a gente vai compartilhar algumas coisas sobre algo muito importante que nós, como igreja, temos tido a oportunidade de utilizar como ferramenta de expansão do reino de Deus. Então, se você puder, vá comigo aí, agora sim, em Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos 16, verso 15. O que diz o texto? Diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas ou criaturas. Amém? Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Palavras muito enfáticas e muito claras de Jesus. Se há uma coisa que a gente pode aprender com Jesus, é a importância de ser claro e objetivo. Ficar dando muita volta, às vezes, não é algo muito saudável na nossa vida e no nosso relacionamento com as pessoas, né? É ruim, às vezes, quando... Eu lembro que tinha uma expressão num programa de TV antigo que dizia ataia. Quem aqui já ouviu essa expressão? Né? Por quê? Porque Jesus era muito claro, muito objetivo em seus valores, em seus ensinos. E uma das coisas que ele deixa muito claro aqui é a ordenança: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. Ele dá a nós uma missão, uma tarefa, uma responsabilidade. Ele não diz assim, se você estiver dando um rolê pela cidade de Congonhas, ou pela cidade de Juiz de Fora, ou, não sei, em Acapulco, onde você estiver, se você puder, né, vai lá e dá uma ideia, ou conversa um pouquinho sobre o evangelho com as pessoas. Ele não está dando-nos uma opção, nem tampouco dando voltas em relação à tarefa que ele está confiando e outorgando a cada um de nós. Ele está dizendo o seguinte: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho. É uma missão que é dada a nós, uma ordenança, né, que cada um dos filhos de Deus recebe da parte do Senhor. E é interessante que essa missão não é para alguns indivíduos específicos, uma classe mais especial, gente com melhores habilidades, melhores capacidades. Não, essa ordenança é para todo crente. Concorda comigo? Todo filho de Deus. Aqui nós não acreditamos que existam pessoas melhores e mais especiais nesse público. Pode ter gente mais bonita, como é o meu caso, perdão. Não perdi a piada, né? Mas aqui todos nós somos iguais. Amém? Apesar das diferenças. E essa missão foi dada a nós todos. A tarefa a nós todos. Apesar das habilidades que, por vezes, alguns têm
que se destacam mais do que as dos outros, né? Alguns sabem tocar, outros cantar e outros nem um dos dois, como é o meu caso. E assim vai. Aquilo que lhe falta de habilidade, Deus lhe dá em outra área, capacidade e possibilidades para que você desenvolva o reino de Deus, mas a missão que Ele confiou é a todos nós. E uma das coisas interessantes que a gente vai ver que isso é uma verdade ao longo dos evangelhos. Se você olhar para o texto em João, capítulo 4, e eu peço a você que abra sua Bíblia, se você puder, para acompanhar nesse texto, a partir do versículo 27, a Bíblia vai nos mostrar algo muito interessante, a história daquela mulher que todos nós conhecemos como a mulher samaritana, não é isso? Olha o que o texto diz, João 4, 27, naquele momento os seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher, mas ninguém perguntou, o que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo, venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito, será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, mestre, coma alguma coisa, mas ele lhes disse, tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns aos outros, será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita. Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão o quê? Prontos, maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos, o que semeia e o que colhe. Assim é o verdadeiro o ditado, um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colher o que vocês não cultivaram, outros realizaram um trabalho árduo e vocês a usufruir do trabalho dele. Interessante que Jesus está falando aos seus discípulos, eu estou dando a vocês uma missão que é muito mais leve, vamos dizer assim, e tranquila do que aqueles que vieram antes de vocês tinham. Vocês estão colhendo aquilo que outros semearam. E nós somos chamados a colher aquilo que pessoas que passaram por nós ao longo dos anos semearam na nossa vida e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Mas uma das coisas interessantes é que essa história mostra uma mulher que tem um encontro com Jesus e que a partir daquele encontro, imediatamente ela entende o papel e a responsabilidade que ela tinha diante dela, que é de cumprir a sua missão, de compartilhar Jesus com outras pessoas, de falar daquilo que Jesus havia realizado e revelado à sua vida e ao seu coração. Ela esteve com Jesus. Se você olhar para os evangelhos, pessoas estiveram com Jesus e algumas delas tiveram a sua vida transformada, algumas não. Mas aqueles que tiveram a sua vida transformada entenderam a responsabilidade que tinham a partir daquele encontro. Sabe, uma das coisas importantes, gente que foi tocada, lavada, remida, transformada pelo sangue do Cordeiro, precisa entender que a partir dali ele tem uma missão. Missão. Sabe, ao longo de algumas semanas nós vamos falar de forma muito clara sobre essa missão e falar de uma das coisas que nos possibilita desenvolver essa missão, que é relacionamentos. Quem aqui tem um relacionamento com Jesus? Amém, olha que bênção, todo mundo. Quem aqui tem um relacionamento com outras pessoas? Ah, que bênção. Quantos aqui têm bons relacionamentos com outras pessoas? Ah, que bom. Se você não tem, a gente vai orar por você, porque precisa ter, né? Porque se você tem um bom relacionamento com Jesus, esse relacionamento, de alguma forma, precisa ser transmitido aos outros que estão ao seu redor. Se Jesus age em você, ele precisa, através de você também, agir.
E, amados, esse relacionamento é a forma como, por vezes, nós cumpriremos a nossa missão. Ninguém cumpre a missão sem se relacionar com alguém. Uma das coisas mais interessantes é que a maior parte das pessoas que têm um encontro genuíno e verdadeiro com Jesus o tem. Isso é estatístico, isso é pesquisa realizada na maior parte das igrejas ao longo da história e no mundo. Essa estatística dizia, recentemente, uma estatística foi levantada e diz algo muito importante, que apenas 5% aproximadamente das pessoas que têm um encontro com Jesus o tem a partir do púlpito. Pouquíssima gente toma uma decisão real e genuína ao lado de Jesus através da mensagem que é compartilhada no púlpito. Na maior parte das vezes, o ensino que é transmitido aqui, ou a palavra que é ministrada aqui, é para ensino e edificação. Mas tomada de decisão, as estatísticas diz que a grande maioria dessas vidas que são transformadas e dessas decisões que são tomadas ao longo, a maior parte, mais de 60%, das decisões são tomadas através de relacionamentos. E por que eu estou falando isso? Porque você e eu precisamos nos relacionar com Jesus. Quando cheguei aqui, os irmãos já utilizavam e desenvolviam uma ferramenta muito especial para relacionamento, que é chamado o quê? PGM, não é isso? O que é PGM? Pequeno multiplicador. Se você for em outras igrejas, a esses grupos vai ser dado o nome, às vezes, de PG, que é pequeno grupo. Esse chamada NEBs, na denominação Núcleos de Estudo Bíblico. Ao longo da história, em Atos você vai ver que a igreja dava o nome de reuniões nas casas, não tinha nome célula, nome chique, pequeno grupo, nada disso. É o quê? Reunião nas casas, até porque não tinha muito templo naquela época. Tinha templo na época da igreja perseguida? Não tínhamos não, né? Então o povo se reunia, às vezes na grande celebração, nos grandes encontros, encontros públicos e às vezes nas casas. Sabe, amados, uma das formas de verdadeiramente revelarmos Jesus às pessoas é através do encontro que nós tivemos com Ele, através desse relacionamento que desenvolvemos com Ele e que de alguma forma somos levados, motivados e preparados através da ação do Espírito Santo para desenvolvermos com as outras pessoas. E por isso é tão importante nós nos relacionarmos bem. Sabe, para muita gente hoje, dá para viver com Jesus sem se relacionar com pessoas, sem viver como igreja, Existe um movimento dos desigrejados que prega isso, que dá para viver com Jesus sem viver como igreja. Se Jesus, nos últimos momentos da vida dele, foi capaz de parar tudo para celebrar a ceia com os seus discípulos, é porque ele mostra para nós a importância da gente caminhar junto. Que não dá para fazer e desenvolver relacionamento saudável e equilibrado com Deus sem sermos capazes de fazer isso com as outras pessoas. Ou não é? Jesus deixou 2 mandamentos para nós. Qual é o primeiro? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o segundo, semelhante a esse, é o quê? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então não dá para desenvolver amor por Deus se eu não desenvolvo amor pelo meu semelhante. Não dá para me relacionar com Deus se eu não me relaciono com aquele que está do meu lado.
Por isso é tão importante o pequeno grupo, os grupos de comunhão, de relacionamento, porque a gente ajuda mutuamente uns aos outros. E sabe, uma das coisas que nós temos sido desafiados a fazer é fazer isso da melhor forma possível, a crescermos nessa expectativa, a desenvolvermos ainda mais essa ferramenta para a glória de Deus. Por quê? Porque às vezes é difícil trazer as pessoas para cá, não é? É difícil trazer as pessoas para a igreja, não é verdade? Por quê? Porque às vezes esse negócio de crente, né? Não é assim que os outros falam? Eu já tenho minha religião. Não, a gente não está falando sobre religião e não está falando sobre ser parte de um grupo. A gente está falando acerca do reino de Deus. A gente está falando acerca do corpo de Cristo. A gente está falando sobre a igreja de Jesus. E às vezes é difícil trazer as pessoas para o templo, mas é muito mais fácil levar para a nossa casa. Às vezes não é? Por isso é tão importante. Jesus traz revelações profundas a essa mulher, aonde? Em um tanque, perto de uma fonte, fora do lugar comum. E essa mulher, a partir de um encontro que ela tem com Jesus, ela é tão constrangida pelo Espírito Santo e motivada por esse encontro, que ela sai do seu lugar em direção àqueles que ainda não tinham tido essa experiência e convoca essa gente toda para ouvir daquilo que Jesus estava realizando e fazendo. Agora, amados, bastou um encontro para ela levar essa gente toda a Jesus. E às vezes a gente tem tido mais do que um encontro e não tem feito a missão. Sabe, amados, para falar de Jesus precisa muito preparo, precisa ensino teológico, precisa de relacionamento com Ele. Essa mulher teve um encontro e a partir dele ela cumpre a missão. Para fazer ou desenvolver bons relacionamentos e levar as pessoas através desses relacionamentos a Jesus, precisa ter muito preparo? Não, precisa ter disposição. Não é verdade? Disposição, coração para isso. Compaixão pelo perdido, pelo carente, pelo necessitado, por aquele que precisa de Jesus. E, de alguma forma, trabalhar para que isso aconteça. Geradores, precisamos entender a necessidade de sermos geradores de paz e proporcionarmos um encontro às pessoas com Jesus. E como nós faremos isso? Tendo esse mesmo coração da mulher. Mas quer ver uma outra pessoa que teve um encontro com Jesus e, a partir desse encontro, teve uma experiência com a sua missão? Vá comigo em Marcos, capítulo 5. Marcos 5. (18 a 20) diz assim: quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse: volte para sua casa e para sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como ele foi misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Um homem endemoniado, que vivia nos sepulcros, possesso, nu, amarrado aos sepulcros, uma vida miserável, destruída pelo pecado, pelo inimigo. Agora esse homem tem um encontro com Jesus. E o que acontece? Tudo muda. Tudo muda. Ele queria seguir Jesus. Está no barco com Jesus. Jesus, você vai para a sua cidade, para a sua região e vai falar daquilo que eu fiz por você. Sabe, amados,
2 exemplos de pessoas que estiveram com Jesus e, a partir desse encontro, entenderam a missão e a tarefa que possuíam. E eu posso mostrar inúmeras outras ocasiões e exemplos onde pessoas tiveram esse encontro com Jesus e entenderam a sua missão. Agora, talvez um dos maiores desafios para nós como igreja desse tempo é entendermos a nossa missão. Entendermos que Jesus confia a nós uma responsabilidade. E essa responsabilidade, quanto maior o preparo que nós tivermos, de fato, melhor desenvolvida essa missão. Mas tudo que essencialmente precisamos para o cumprimento dessa tarefa é o quê? Disposição para obedecer. Não é o aparato que me leva ao sucesso da missão. Não é o que eu carrego comigo. É aquilo que Jesus fez em mim. Vocês estão entendendo? É a obra que Ele startou, iniciou na minha vida e que me leva a compartilhar essa bênção que tem sido o relacionamento com Ele para a minha história. Eu preciso entender essa responsabilidade, para que então eu cumpra a missão. Nós, enquanto igreja, temos tido a oportunidade de desenvolvermos essa ferramenta de pequenos grupos. E eu quero desafiá-la a entender a relevância disso, tanto para a sua vida como igreja, quanto para o cumprimento da sua missão. Pequenos grupos são um ambiente de relacionamento e de confiabilidade. Por quê? Porque lá a gente vai compartilhar a palavra, vai orar um pelo outro e vai poder abrir o nosso coração, porque a partir daquele momento ali onde a gente abre o coração e compartilha as nossas lutas, a gente, depois daquilo, conta para todo mundo, não é isso? Da luta de cada um, não é isso? Conta para todo mundo, né? Não conta para ninguém, não. A gente ora pelo irmão, né? Em nome de Jesus. Eu ouvi uma história, às vezes, do irmão fofoqueiro. Já ouviram a história do irmão fofoqueiro? Às vezes o irmão quer maquiar a fofoca e torná-la espiritual, então o que ele faz? Ele chega no culto de oração: irmãos, eu queria pedir oração pelo fulano, né? Porque ele teve um problema com a esposa, traiu a esposa. O que você está falando isso? Ele contou para você, não é para você, eu só pedir oração, tá bom, né? Aí já está explanando a vida da pessoa toda. Não, pequeno grupo a gente não vai fazer isso não, em nome de Jesus, né? Amém? Então é um ambiente onde a gente compartilha experiências, onde a gente fortalece um ao outro, onde a gente, de fato, contribui para o crescimento um do outro. Imagina você, queridos, estarmos apenas sendo fortalecidos na nossa fé dominicalmente. É fácil? Por que a igreja tem mais de uma celebração ao longo da semana? Porque tem que dar trabalho para o pastor, né? Afinal de contas. Não, amados. Porque a gente precisa estar junto. Sabe? O nome do Senhor precisa ser celebrado em outros dias na semana, mas a gente precisa estar junto, compartilhando. E às vezes aqui a gente não vai poder, na celebração, na grande celebração, de alguma maneira contribuir de forma mais íntima e próxima para a comunhão e para o crescimento do nosso irmão. Mas lá no pequeno grupo, às vezes a coisa acontece de forma diferente. Por isso eu quero desafiá-lo a se comprometer mais com isso. Quero desafiá-lo a se envolver em alguns dos nossos pequenos grupos, né? Nas últimas semanas eu tenho tido um tempo com os líderes para ensiná-los, para encorajá-los e para aprender com eles sobre essa estratégia, sobre essa ferramenta tão especial que são os pequenos grupos, né? E algumas alterações nós temos proposto e nós recebemos também como proposta por parte dos líderes, né? A gente,
ao longo de algum tempo, como igreja, temos, há alguns anos já, né, temos tido pequenos grupos de mulheres e de homens. Legal, né? Bom, né? Muito bom. E tem sido muito abençoador, né? Só que agora, para que você, esposa, de alguma forma, possa proporcionar a oportunidade para o seu marido também ser edificado, e você, marido, possa também proporcionar para a sua esposa a oportunidade de ser edificada, serão ambientes mistos, onde você vai poder convidar a pessoa. Ah, pastor, o PG vai virar para casais? Não, amado, vai virar pequeno grupo, só isso. Não vai ter o rótulo para homem nem para mulher, mas você vai poder levar quem você quiser. Por quê? Porque às vezes o marido não vai porque é só de mulher, e a mulher não vai porque é só de homem. Não é isso? Então você vai ficar à vontade para convidar. Lá vai ter uma palavra direcionada para o líder, né, pelo líder, para um momento para as mulheres e um momento para os homens. Ponto. Porque eu li lá no início, Mateus 5, 37, seja a sua palavra sim, sim, não, não. Por quê? Porque eu estou tentando esclarecer isso para que não fiquem dúvidas, para que não haja meias palavras, né? Porque às vezes, né, o assunto chega atravessado, então não quero, tá? A propósito não é para mudar, não é para acabar, não é para a gente adequar, para a gente obter maior resultado na missão, né? Outra palavra muito importante, nós estamos começando um pequeno grupo com jovens, né? Já está se reunindo lá na minha casa com um período de validade, tá? Daqui a pouco vai para a casa de um jovem. Não aguento mais aqui. Brincadeira, tá? Eu amo vocês. Eu amo vocês. Mas a ideia é que a gente comece outro pequeno grupo no futuro lá em casa, com um outro foco, tá? Mas começamos um com jovens. Daqui a pouco, em março, a gente vai começar com jovens casados. Não é grupo de casais, não, gente. Pelo amor de Deus. Aqui vai ter os encontros de casais, tá? Vai ter os encontros mensais, o grupo vai reunir aí o Ministério de Casais. Lá não é para isso. É o quê? Para ter um ambiente, para quem casou novo, poder compartilhar. É o mesmo estudo, a mesma palavra, mas às vezes o compartilhamento vai ser direcionado e vai ser mais, vamos dizer assim, uma experiência mais íntima para essa galera. Por quê? Porque também, às vezes, não tem, vamos dizer assim, essa galera, filhos, então eles vão estar lá com o seu ambiente. Aí vai ter daqui a pouco também um material sendo disponibilizado e, em nome de Jesus, vão ser líderes levantados para cuidar das crianças no PG também, né? Porque não dá para ir para o pequeno grupo e os filhos ficar em casa. Quem é que faz isso? Ninguém, né? Se deixar, quando voltar, o que aconteceu? Quebraram tudo. Acabaram com a compra do mês. Não é verdade? Então eu quero preservar a sua saúde psicológica e, em nome de Jesus, a gente vai estar disponibilizando também. Por quê? Para que a gente alcance maior êxito na missão, na tarefa, naquilo que a gente tem, de alguma forma, se lançado a fazer. Tá? Amados, uma das coisas que eu quero deixar claro, a ideia não é mudar, a ideia é adequar para a gente obter maior resultado. A ideia é adequar para a gente obter maior resultado, maior sucesso na missão. Porque uma vez que nós tivemos um encontro com Jesus, a gente precisa cumprir essa missão. Eu quero crer em nome de Jesus que num futuro breve, em nome de Jesus, a gente vai ter pequeno grupo em quase todo o bairro da cidade. Amém? E quem sabe em todas as ruas da cidade, né? Olha que seria bom, né? É bom? Olha que benção. Vamos botar aí, eu estou passando a noite visitando o irmão, está na hora do PG lá na rua tal, vou parar lá porque vai ter comida. Brincadeira, tá, irmãos? Mas seria muito bom, né? Olha que benção. Toda semana se reunindo o povo ali, sendo edificado mutuamente, compartilhando experiências, um fortalecendo o outro, para a glória de Deus. Essa é a proposta. Em breve a gente vai começar uma classe para treinar líderes, para que mais gente se coloque à disposição para isso, né? Mas como a gente já está com
com o avião aí em pleno voo, nós vamos abastecer o avião e fortalecer para a gente obter maior sucesso e resultado naquilo que nós nos lançamos a fazer. Mas que nós possamos nos dedicar a essa missão, entendendo que aquilo que a gente votou para o Senhor, a gente tem que ser leal em cumprir. Se eu falei lá atrás que a minha vida foi dedicada e rendida a Ele, eu preciso fazer valer essa palavra, esse voto, essa promessa. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe grandemente nessa missão. Caso você tenha alguma dúvida, alguma pergunta, pode procurar o pastor, tá? Não me incomoda de forma alguma, tá bom? O pastor às vezes tem cara de bravo, é a barba, tá? Orem por mim, irmãos. Assunto aleatório. Vou fazer uma cirurgia, vou ter que ficar careca, tá? Então orem por mim, vou ficar igual o Renato. Tá, brincadeira. Mas, enfim, só a cara. Pode perguntar, eu estou à disposição dos irmãos para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Apenas evitem o assunto atravessado, tá? Porque aí começa o quê? A fofoca é do capiroto. Então, qualquer pergunta pode chegar, o pastor está aí à disposição para esclarecer, tá bom? Que Deus abençoe. Lembrando, se você tiver a sua doação,